No episódio de hoje, expulsando o espírito gay. Bom dia, meus lindos! Tudo um café interrupting. Gente, eu tô pegando o sono do Gabriel por osmose, porque ele tá com uma cara de sono, esse menino. Não dormi bem. Por que você não dormiu bem, Gabriel? Sei lá, não dormi bem. Dores na perna, né? Sim. Ele anda fazendo muito exercício nessa casa. E hoje é um dia muito especial. Porque a gente tá vivo, né, amores? Hoje em dia a gente tem que agradecer realmente por estar vivo. É um morrendo a cada um minuto, né? A gente nem vai conversar sobre isso, porque hoje vai ser um vídeo super positivo. Então, se você tá aqui com a gente e ainda não é inscrito no canal, meu amor, se inscreve nesse canal porque ele é maravilhoso. Isso aqui eu já convenci você logo de cara. Deixa aquela famosa dedada no like. Porque se você não sabe nem o que é a famosa dedada no like, porque você não está aqui o suficiente. Você deveria estar aqui todo dia porque você saberia o que é a famosa dedada no like e o que as pessoas ganham quando elas dão a famosa dedada no like. E a gente tava aqui conversando sobre política. Direita, esquerda, né, Gabriel? É isso aí. Sobre fanatismos. Como fanatismos, no geral, são problemáticos. É porque quando a pessoa tá fanática, ela acaba tampando os olhos dela e ela não tem noção do que tá acontecendo. Ela acha que só aquilo é uma verdade absoluta. Então acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura. Porque por mais que às vezes a gente tenha certeza que a gente tá certo, é muito importante a gente ouvir o outro, porque essa abertura que vai fazer com que o outro se abra pra ouvir o que a gente tá falando também. Porque toda vez que tem alguma pessoa com um posicionamento muito forte ali se batendo, você vai ver, elas vão ficar se batendo, se xingando, tentando mudar a ideia do outro e ninguém vai mudar nada. É tipo, é com tempinho, sabe? É com jeitinho, é com carinho, não é do nada. Só que a gente tá passando por um momento muito foda no Brasil. E pensar que quando o governo do Bolsonaro tomou poder no começo do ano passado, a gente ficou revoltadíssimo com o lance da Damares, tipo... Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Esse era o nosso menor problema. O que a gente tava falando aqui, como o fanatismo no geral não faz com que a gente não pense, né? A gente tava fazendo comparação tanto com os bolsominions, que olham pra aquilo e falam: meu Deus, que perfeição, não, é meu presidente, nunca errou, blá blá blá. A gente precisa se questionar, né? A gente precisa parar, pensar, entender. Tava até pensando sobre a questão da religião também, né? Faz com que a gente, dependendo, né, da religião, obviamente não tô falando de todas, né? Mas acho que falando especificamente sobre os evangélicos, né? Quando isso atrapalha nesse sentido de não conseguir pensar, de não poder questionar, porque no negócio da Bíblia você não pode questionar, você precisa só aceitar e ter fé que aquilo é a verdade. Você não pode parar e pensar, porque se você parar e pensar você não tem fé. É difícil, né? Quando a gente também muitas vezes não sabe como funciona esse negócio de se questionar e muitas vezes os poderosos não querem que a gente tenha informação, sabe? Não querem que a gente pense no geral, então... tem opinião formada, essas coisas, porque né? isso é foda, né? A partir do momento que a população começa a pensar, ela tem um poder muito grande. E eles não querem isso, então... Ai, menina. Esses dias conversando com a mãe da Flávia, né? Sobre essas questões de direita, esquerda e tal, de posicionamentos. E é muito louco quando você consegue conversar com uma pessoa de uma forma muito respeitosa. E não é todo mundo que tá aberto pra isso também, ao diálogo. O que é o mais difícil, né? Se todo mundo tivesse aberto ao diálogo e não fosse só eu vou expressar o meu e vou te provar que o meu tá certo, porque aí não é um diálogo, né? Fica complicado quando você já não curte muito uma ideia e a pessoa vem com o pé na porta, você realmente não se abre pra querer entender a situação, né? É isso, a gente precisa ser um pouco mais flexível, tentar dialogar de verdade, né? É muito louco que nesse processo de se questionar, a gente muda muito, né? E assim, se você for parar pra pensar, é justamente questionando, fazendo esse esforço pra pensar que a gente muda de ideia, que a gente amadurece, que a gente passa a pensar diferente, passa a pensar um pouco fora do nosso umbigo. Porque se a gente só pensa de uma forma ou acredita nas coisas como uma verdade absoluta, a gente acaba ficando empacado. Uma coisa que aconteceu comigo, que pra mim é muito claro, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, que é a questão da igreja. Eu cresci na igreja evangélica, fui na igreja até meus 20 e pouquinhos anos. Eu tô nos 20 e pouquinhos, na verdade, né? Mas eu fui pra igreja até meus 22 anos. Por aí. Depois eu parei de ir. Mas assim, eu só passei a aceitar que eu era diferente quando eu comecei a pensar, a viver outras coisas também, não só em questão, tipo, viver. Não, mas ver que outras pessoas eram diferentes como eu, que era normal. Porque na igreja, eu entendia que aquilo que eles estavam falando era verdade absoluta. Aquilo era real. E se eu tivesse discordando daquilo, ou eu estaria em pecado, eu não teria fé. Porque eu sinto isso. Quando você passa a duvidar das coisas, não duvidar ou questionar as coisas, parece que você não tem fé. Uma resposta que me davam muito na igreja era tipo, a gente não vai saber de tudo. Realmente, a gente não vai saber de tudo. Mas às vezes eu queria entender alguma coisa, queria que Deus me explicasse de alguma forma. Eles me falavam assim, olha,
tá escrito na Bíblia que a gente vai morrer e não vai ter tudo explicado, né? Tipo, Deus escreve certo em linhas tortas, essas besteiras, porque realmente tem muita coisa que eu não entendo. Inclusive, esses dias eu achei em casa esse caderno aqui, eu tô usando ele pra escrever receita. É um Moleskine mesmo, que eu paguei, eu comprei ele no meu primeiro salário, você acredita, vida? Sério? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu comprei ele no eBay. Acho que eu Caraca, paguei- faz tempo. Faz tempo. Foi em 2013. Só que daí, nesse caderno, eu escrevi umas coisas, tipo... Escrevi a coisa que eu aprendi na igreja, eu escrevi minhas metas do ano, eu escrevi sobre a primeira vez que eu contei pros meus pais. Que é uma história muito longa, se vocês quiserem que eu conte ela de novo, eu já contei num vídeo, eu vou deixar aqui no card. Mas se vocês quiserem que eu conte de novo, com detalhes e com a minha cabeça de hoje, eu acho que vai fazer bastante diferença. E o processo pra eu me aceitar foi muito doloroso, porque eu passei por aquele processo de terapia de conversão. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Boy Erased, que o menino é gay, só que daí acontece um monte de coisa e ele acaba indo pro acampamento de conversão, em que ele fica ali enfurnado, não pode fazer várias coisas, e o objetivo das pessoas naquele lugar é tornar as pessoas que são diferentes em alguma coisa padronizada. E eu acabei passando por esse processo, e vendo esse filme eu consegui lembrar de uma forma diferente, mas eu passei por isso. A primeira vez que meus pais viram alguma conversa minha diferente, assim, na internet, eles me colocaram pra fazer terapia, e era um terapeuta muito bom, na real, que ele não falava que tava errado, ele me fazia pensar, me fazia questionar, mas na época que isso aconteceu, eu ainda tava numa negação muito grande. Eu tava numa coisa que, tipo, eu mentia muito pra eles, dizendo que era só uma fase, que era só uma curiosidade, só que eu passava por essa dualidade de saber que eu tava mentindo, fingindo pra mim mesmo que eu tava acreditando naquilo que eu tava falando. Deu pra entender? Eu falava uma coisa pra eles, queria acreditar naquilo, mas no fundo, ou até mesmo no raso da minha mente, eu sabia que aquilo não era verdade. Beleza, passou acho que mais de um ano ou 2, e aí eu fui no acampamento da igreja que se chama Encontro com Deus. E se você é evangélico, pode ser que na sua igreja tenha um encontro com Deus com esse nome mesmo, pode ser que seja um encontro com Deus com o nome de Peniel, que é tipo vi Deus face a face. Só que hoje, parando pra pensar assim, eu entendo que é um acampamento meio diferente, mas assim, não diferente de uma forma boa, problematizando mesmo, é bem esquisito, porque a gente tem que fazer várias coisas que não fazem muito sentido nos dias que a gente vive hoje, sabe? Só que eles colocam esse encontro com Deus como uma solução muito importante pra pessoa que tá com vários problemas, sabe? Pra ela se encontrar ali, pra ter um encontro com Deus e a vida dela mudar. Então, às vezes se você tinha um problema muito grande e chegava na igreja, as pessoas já perguntavam, você fez encontro com Deus? Você fez o reencontro, não sei o quê? E tipo, era realmente visto como uma solução e uma forma de converter as pessoas em massa, sabe? E eu tô problematizando mesmo, porque no acampamento você faz meio que um voto de que você não pode falar nada do que acontece ali dentro. Não só pelas coisas que eles falam, mas justamente porque tem muita gente que passa por um processo ali dentro de cura, essas coisas. Tinha muita gente com problemas sérios que acabavam mudando e maravilha. Isso daí é de cada pessoa, né? Só que esse lance de você não poder contar pra ninguém o que você tá passando lá dentro e fazer um voto também que você não pode conversar durante o acampamento inteiro pra você ouvir a voz de Deus, eu acho muito esquisito. Principalmente essa parte que você não pode falar. Pra mim parece meio que uma lavagem cerebral, que as pessoas estão falando. Só que tem um certo momento que no acampamento você tem que confessar os seus pecados. E é um momento que é meio tenso, né? Porque você vai pegar e vai falar. Às vezes é tipo, eu peguei uma bala na Americanas, eu matei uma pessoa, ou eu não falo a verdade pros meus pais. No meu caso, eu cheguei e falei, olha, eu sinto atração sexual por meninos, mas isso não é na frente de todo mundo, sabe? Eu cheguei pra um cara lá e falei pra ele nesse momento, ele orou por mim. E depois disso, eu acabei, eu não lembro como, eles meio que remarcaram um momento ali de libertação, que é quando eles vão orar por você e vão falar e que você vai renunciar a algumas coisas. E foi nesse momento que eu entendi que eu tava passando por um processo de cura gay, de terapia de conversão. Era eu e mais 2 pessoas e eles sentaram e explicaram, olha, isso é pecado, isso tá errado porque tá na Bíblia. Oraram por mim, oraram de uma forma como que estivessem pedindo que um espírito saísse de mim, para que eu fosse curado, para que todo capeta gay, espírito de homossexualidade saísse de mim. Como vocês podem ver, não funcionou. Eu tenho um negócio na minha cabeça que eu vou esquecendo uns traumas que eu passo, sabe? Então tem alguns problemas, algumas situações que depois que elas são resolvidas,
minha cabeça apaga. Isso é real, já conversei isso até na minha terapia. E essa foi uma coisa que na minha cabeça super se apagou. E foi só revendo aquele filme e repensando no que eu escrevi ali no caderno, eu pude perceber que realmente eu me esforcei para que eu mudasse, né? Mas não porque eu queria mudar, é porque as pessoas falavam que aquilo que eu era errado. Sendo que quem são essas pessoas? Quem tá nesse direito de dizer o que eu sou, o que eu deixo de ser? É que na realidade é muito óbvio, porque as pessoas têm muita dificuldade para aceitar aquilo que é diferente delas. A gente fica olhando só pro nosso umbigo, a gente acredita que aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê espiritualmente é uma verdade absoluta, mas assim, não é assim que funciona. As pessoas realmente traziam os preconceitos delas e aquilo que também foi falado para elas que era verdade e acabam replicando aquilo de uma forma muito ruim. Hoje eu tenho dúvida em relação à minha fé, sendo bem sincero. Assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito que ele foi um cara massa, que ele fez muita coisa boa. Eu olho pra Bíblia e vejo que ali é um livro de ensinamento, só que a gente tem que contextualizar ele, que a gente tem que pensar. É muito básico. Se eu falo uma coisa pro Gabriel e ele vai replicar pra outra pessoa, ele pode mudar um pouco a informação. Imagina um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e que foi escrito, reescrito, traduzido, com várias versões. Hoje tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia do empresário, tem a Bíblia da criança, e é tudo reescrito. Só que é muita ingenuidade a gente acreditar que um livro que passou por tanta coisa continua sendo uma verdade absoluta. E assim, se você acredita que isso é uma verdade absoluta, acredita pra você, entendeu? Você não precisa cagar regra pra vida dos outros. Você não precisa julgar os outros baseado naquilo que você pensa. Ou se você julgar, guarda pra você. A questão é a seguinte, a gente tem muita dificuldade, no geral, pra aceitar o que é diferente da gente. É vivendo, parando pra pensar e repensando que a gente vê que as pessoas são diferentes e o que faz a gente igual é justamente o fato da gente ser diferente. E a gente assistiu esse filme, que é com a Nicole Kidman, que é uma história real. Isso que é mais bizarro, assim, quando você vê esse tipo de filme, você descobre que ele é uma história real, né? É óbvio que a gente aqui tá numa bolha, então a gente tá falando com pessoas, a maioria das pessoas aqui, elas pensam como a gente, entendem o processo, né? E não veem homossexualidade como esse problema, né? Como uma doença, enfim. Essa história de querer mudar o outro é bem bizarra, né? Achar que, coloca Deus como o centro de tudo ali, né? Que decidem como que vai ser a sua vida e que você tem que mudar e que o seu pensamento está errado. Tá dizendo ali na Bíblia, isso é com tudo, né? Imagina lendo algo. Imagina quando tem alguém lendo algo por você, porque não é nem você lendo e tirando suas conclusões. Alguém que já leu e tirou uma conclusão por você, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Ela já te entrega o material ali mastigado e do jeito que ela quer que você entenda. Acho que pelo fato da minha família não ser religiosa nesse nível, assim, por exemplo, a minha mãe é católica e tal, nunca impôs alguma coisa pra mim em relação a isso, sabe? A religião e tal. No meu caso, eu acho que foi mais fácil, porque não tinha esse problema da religião. A questão, por exemplo, em contar pra minha mãe foi muito mais social, desmistificar várias coisas que na cabeça, mas muito relacionado à sociedade, né? E o que as pessoas pensam que é, e o que as pessoas ouvem falar, e muito por falta de informação e tal. Mas não tinha essa barreira da religião, que é essa barreira onde você não pode pensar, onde você não pode questionar, e onde você só aceita e segue a vida, né? Acho que por esse lado foi bom. Tô tentando aqui me abrir também, né? E desde que a gente começou a fazer conteúdo como casal, a gente criou nosso Instagram, aqui no YouTube também, a gente sempre recebe mensagem de menino e menina que tá passando por esse processo, né? Quero contar pros meus pais, mas minha família é muito religiosa. Nossa. Quero contar, mas eu tenho medo que meus pais me expulsarem de casa por conta da igreja. Nossa, muito. Daí eu fico pensando, tipo, a religião era uma coisa que deveria unir as pessoas, fazer com que elas evoluíssem, né? Porque eu vejo que em algumas religiões isso realmente acontece. Tipo, se você for pegar só o cristianismo ali, raiz, perfeito. Entendeu? Se você for entender o que Jesus falou e tudo mais, mara. Só que daí é uma igreja, é uma denominação, as pessoas vão mudando. A gente sabe uma pessoa mal intencionada. Total, né? Porque ser humano, né, gente? Ser humano é podre. A religião em si é um problema muito grande. E enquanto a gente não conseguir entender que as pessoas são diferentes e tá tudo bem, e enquanto a gente não olhar com as pessoas com amor da mesma forma que a gente se olha, né? Ou que a gente deveria se olhar pelo menos, o mundo vai continuar sendo essa bosta. Então assim, eu não tenho esperança que o mundo melhore. O que a gente pode fazer é a gente se fortalecer e tentar ajudar quem tá próximo da gente.
gente, ou pela internet a gente ajudar quem tá assistindo a gente. E eu não tenho esperança que Jesus Cristo volte, porque Jesus Cristo não vai voltar enquanto as pessoas estiverem com essa ideia maluca que elas estão e que não entenderam merda nenhuma do que ele falou. Até porque Jesus não tinha um Twitter, né? Que ele mesmo falasse por ele. Então várias pessoas falaram por ele, falaram merda. E Jesus alguém- tá tipo, o que vocês estão fazendo? Eu falei em amor! Deus deve estar super arrependido de ter extinto os dinossauros. Nossa, sério. Podia ter acabado com o lance da arca, sabe? Se foi verdade aquilo, afogou todo mundo e pronto. Mas ele tinha que afogar o Noé e os seus 7 anões, que são os... Porque que adianta? Eles popularam o mundo inteiro? Ah, vai tomar no cu. Então é o seguinte, amores, se você tem algum problema relacionado a isso também, ou se você tá com uma dúvida, quer desabafar e não tem com quem desabafar, pode vir com a gente, manda uma DM pra gente lá no Instagram. Ou se você quiser deixar um pouco mais exposto, pode comentar aqui embaixo que vai ter um monte de gente te ajudando também. Tá todo mundo na mesma. Exatamente. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder absolutamente nada e continuar aqui com a gente. E ver o vídeo que tá aqui embaixo, que é o vídeo que a gente contou como a gente se assumiu pros nossos pais. Beijo, tchau. Que agora é tipo quase 1h da tarde. Não precisa perceber que é 1h da tarde. Você tá com a carinha de sono, parece que acordou 6 da manhã.